Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Bom, eu me chamo Maria Eduarda Cunha, sou estudante de cinema e audiovisual, eu falo de Goiânia, Goiás, me identifico como mulher bissexual, e o tema desse podcast é novos finais para histórias LGBTQIA+, e a proposta do projeto é dar visibilidade para as pautas da nossa comunidade, e justamente nesse episódio, especificamente, ressignificar finais de narrativas LGBTQIA+, né? Esse projeto, podcast do Básico à Distribuição em Rede, foi contemplado pelo edital 12/2023, Lei Paulo Gustavo, de promoção da cultura LGBTQIAPN+, demais áreas culturais, realizado pela Lei Federal Paulo Gustavo, operacionalizada pelo Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Gostaria de agradecer a presença de todos os convidados, e eu gostaria que vocês se apresentassem, por ordem alfabética, né? Vamos começar pela Ana. Se apresente, quem você é, de onde você vem, uma mini bio sobre você. Fique à vontade. Boa tarde, obrigada, Maria. Eu sou Ana Domitila, eu tenho 29 anos, eu sou natural daqui de Brasília, eu falo de Brasília, mas eu morei 9 anos em Goiânia, faz pouco tempo que eu voltei a morar na minha terra, né, Natal. Eu sou formada em Relações Públicas e tenho mestrado em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás, mas eu já passei por outras instituições e outros cursos também, de cinema e audiovisual, e hoje eu sou roteirista, é meu principal trabalho é escrever, por isso que tá tudo isso aqui. E é isso, sou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, e estou empolgada para a gente conversar. Muito bom. Cindy? Olá, boa tarde. Fiquei muito feliz pelo convite e de estar reunida aqui com vocês. Eu sou formada em cinema e audiovisual pela UEG. Atualmente eu trabalho como técnica e editora de som e faço também pesquisas, né, na área de gênero e sexualidade no audiovisual. Participo como curadora de algumas mostras, né, como Elas Fazem Cinema, que ocorre aqui na cidade de Goiânia. E é isso, eu estou muito feliz pelo convite. Assisto muito filmes com temática LGBT, assim, eu falo assim, é o que eu gosto bastante de ver, então acho que vai ser um bate-papo muito legal. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Kairi, por fim. Olá, boa tarde. Eu sou Caio Tavares Matos, eu sou assexual, não binário, neurodivergente. Eu sou de Goiânia, mas estou aqui em Natal fazendo curso de engenharia biomédica e pesquisa em neuroengenharia. E também estou muito feliz de estar aqui. Para começar, eu vou fazer a primeira pergunta, que é sobre esse tema, né? Sobre a gente vê muito filme, né? Sobre representações LGBT, mas nem sempre são muito justas, né? Melhor dizendo. Então, gostaria de perguntar qual é a coisa que vocês mais sentem falta quando se trata dessas representações, né, em mídias audiovisuais, artísticas e até mesmo literárias, né? Qual é a opinião de vocês sobre isso? A gente vai em ordem alfabética ou levanta a mãozinha, como que é? Vai. Só vai? Vocês que sabem, vocês que sabem. Eu vou, já tô aqui, eu vou, então. Assim, Tá uma bom. coisa o que eu mais sinto falta é que as pessoas que estão por trás, tipo, nos bastidores, na produção, na parte técnica, onde está o dinheiro, onde está a parte criativa, onde está realmente quem detém os direitos daquela propriedade intelectual, não, eu acho que grande parte das vezes, as pessoas que detêm esses poderes dentro da cadeia de produção de um filme não são pessoas LGBTs.
E aí eu acho, esse é o que eu sinto falta, da gente estar nesses espaços e não necessariamente estar no sentido de que não estamos nos colocando nesses lugares, estamos. Mas eu sinto que existe uma resistência muito grande, principalmente porque se a gente for pensar onde está o dinheiro mesmo, são grandes empresas que detêm esses grandes capitais. E nessas grandes empresas ainda existe uma resistência muito grande em aceitar a gente nesses espaços de tomada de decisão real, de falar o dinheirão vai para essa galera aqui mesmo, sabe? Eu acho que é disso que eu sinto falta, da gente estar nesses lugares que a gente poderia realmente tomar uma decisão mais assertiva no sentido de comando de produção, sabe? Organograma de trabalho, assim. E aí eu sinto que muitas das vezes isso está presente. Eu falo isso nos filmes mainstream, porque a gente está presente nessas posições e nessa cadeia de trabalho no mercado independente, né? A gente domina esse mercado com muita maestria. Então, por isso que eu sinto muita falta de a gente estar nesse outro lado mainstream também. E eu sinto que é muito por falta de oportunidade, né? De estar nesse lugar, de deixar a gente realmente fazer um trabalho nesse lugar de poder. Eu sinto que dentro do audiovisual mainstream é o que eu mais sinto falta. Porque no independente a gente está dominando, é nós. Estamos em casa. Eu sinto falta disso também, que a Ana estava falando, e de final felizes para as histórias, assim, histórias que retratem melhor nossos afetos e nossas vivências, assim, né? Eu falo assim que às vezes eu tô cansada de filmes que girem só em torno da descoberta da sexualidade e de tudo que isso acarreta para a história, né? É o problema de se assumir para a família, é um problema de se assumir para os amigos, fica muito monotemático, né? Os filmes assim, e quase sempre não tem um final, né, gratificante, assim, seja para o casal ou para a personagem protagonista, né, principal. Ou ela termina sozinha, a namorada pode morrer, normalmente tem um final trágico, né? Até em filmes que a gente vê, assim, que teve, por exemplo, uma adaptação, né, de um roteiro literário, a gente pegar, por exemplo, o Tell It to the Bees, né, que é o Diga Isso para as Abelhas, que foi um filme... o filme termina com um final feliz para elas, né? Mas na adaptação, o livro, desculpa, termina com um final feliz para as protagonistas, e quando isso foi adaptado para o cinema, terminou com um final ruim para elas terminam separadas, né? Então, isso que a Ana falou, assim, da gente ter mais pessoas por trás das câmeras, né, e principalmente que sejam LGBTQIA+, que vai poder, no caso, retratar principalmente roteiristas, diretoras, diretores, que vai poder retratar melhor, né, essa vivência que nós temos, que não gira sempre só em torno disso, né, com histórias mais verossímeis acerca das nossas relações, dos nossos afetos, e outras histórias também, né, que não gira só em torno da sexualidade, né, que a sexualidade também seja um componente, né, dentro dessa história, mas que, sei lá, seja um filme de vampiro, de alguma coisa nesse sentido, de zumbi, mas que não gire só em torno dessa questão do drama acerca da sexualidade, né. Então eu sinto muita falta disso e do final feliz, né, que muitas vezes as pessoas pensam, então você está reivindicando um clichê, né, porque para filmes heterossexuais, normalmente os personagens têm final feliz e é o clichê, mas para filmes LGBT, isso não é um clichê, né? A gente está acostumado, o nosso clichê é realmente as partes não terminarem juntas ou ter um final trágico, né? E os filmes vai se encaixar na maioria das vezes como um drama, né? Então eu sinto muita falta disso, assim, de representações melhores, tanto na frente quanto por trás, e as coisas estão interligadas também, né? Não, eu concordo muito que a maioria das mídias hoje em dia é sobre o drama de ser LGBT e não sobre uma história da pessoa LGBT. Com a pessoa assexual e não binária, no meu caso, eu simplesmente não tenho representatividade. É muito difícil eu achar alguma mídia. Eu acho que eu consigo contar numa mão só as mídias que eu assisto, filme, série, que tem personagens que são. Inclusive, eu só me descobri muito recentemente porque nunca tive na minha vida. Eu não sabia que era uma possibilidade ser não binário, eu sempre quis ser, mas eu achava, nossa, tem que ser masculino, nossa, você tem que estar nesse padrão social para se encaixar, porque eu realmente nunca tive representatividade, nunca vi isso na mídia. Foi mais durante o Covid que eu comecei a ver muita mais representatividade. E hoje em dia também está aumentando muito, né? No geral, coisas LGBT. Eu acho que está mais e mais aumentando, está meio que vendo num fluxo. E isso é bom, né? Que vai
eu fico feliz, ainda mais vocês também trabalhando com isso. Eu acredito que Mia mesmo vai fazer no futuro bastante filmes que tenha a ver desse tema. Mas realmente é uma coisa que falta muito. Você realmente não consegue se ver na mídia, e quando se vê não é tratado de uma forma bem. Mas eu super concordo com tudo que vocês falaram, e a Cindy citou algo muito importante. Tem um filme, que é meu filme favorito, né, no caso, meu filme da vida favorito, que se chama Lawrence Anyways, que é do Javier Dolan, e aborda a história de um cara, assim, de uma mulher trans, né, mas no início a gente vê que é um cara, e ela está se descobrindo uma mulher trans e tem uma namorada, né, já de fato, e o filme aborda essa descoberta, mas não aborda, tipo, outros aspectos da vida dos personagens. É muito focado nisso e o final acaba que não é tão feliz assim, sabe? Então, eu sinto falta disso, mas muito para além disso, eu sinto falta dessas outras formas de representar amor, sabe? Assim, nas mídias e tipos de relacionamentos também. Tá muito ligada na binariedade, ainda mais histórias também, até a própria histórias de pessoas bissexuais, eu não vejo nem sendo representadas histórias de homens bissexuais também nas telas, é muito mais eles representam como uma indecisão e uma transição para a homossexualidade, mas nunca é algo assim, de fato a pessoa é bissexual e não está indecisa e tal, então eu sinto falta disso, dessas outras minorias assim serem retratadas. Vou fazer uma pergunta para a Ana Domitila, especificamente. Como roteirista, né? Você é uma pessoa, você é roteirista e também atriz. Quais são os principais desafios e responsabilidades que você enfrenta ao criar as histórias dos seus personagens LGBT? E você compreende que tem um papel fundamental para ressignificar essas histórias? Ai, olha, que pergunta boa. Gostei. Eu vou começar pelas responsabilidades, assim. Eu acho que primeiro o papel da pessoa que cria, seja um texto, né, no caso do roteiro, ou a personagem personificada, né, no caso da atuação, assim. Eu acho que existe uma responsabilidade do que vem desse papel que você vai estar falando sobre alguém, né? Mesmo que essa pessoa seja ficcional, você vai personificar aquela ideia daquele grupo específico que você está falando. Então, se a gente está falando de personagens LGBT, a partir do momento que você se propõe a falar sobre uma pessoa num lugar específico da sigla, você já assumiu uma responsabilidade, porque você vai estar partindo do princípio de que aquela personagem que você está fazendo vai representar um grupo, porque a gente está falando de um meio de comunicação de massa. O cinema ele foi feito para grandes públicos. Ele é uma mídia e uma forma artística que foi pensada para uma comunicação massiva para muitas pessoas. Então, isso você tem que ter a consciência de quando você assume esse papel, beleza, eu vou escrever, beleza, eu vou atuar, e vai ser esse personagem, que é LGBT. Tudo bem, eu tenho uma responsabilidade porque existem pessoas que vão entender isso aqui como um mundo em si mesmo. Então, vão ter pessoas que vão levar isso para o literal, vão ter pessoas que vão entender isso aqui como uma coisa completamente abstrata. Então, eu preciso partir do princípio de que as pessoas podem não me entender. Eu acho que essa é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando você está falando de representar uma minoria, no caso específico, LGBTs. E aí, dentro disso, eu acho que uma das responsabilidades, como roteirista especificamente, é você ter uma base de pesquisa muito bem estabelecida. E aí, nesse sentido, não é só... Por exemplo, eu sou uma mulher cis lésbica. Eu vou falar de uma mulher trans lésbica. São vivências, por mais que elas tenham muitos pontos de convergência, elas também têm muitos pontos de divergência. Então, eu preciso ter uma base de pesquisa, de acesso a esse tipo de vivência, de alguma forma. Eu vou chamar alguém para escrever comigo? Eu acho responsável. Eu chamaria. Mas não, nem todo mundo tem essa possibilidade, ou não tem... Ou por um impedimento no sentido de que ela está numa empresa e só ela pode escrever, ou ela tem algum impedimento financeiro, ou enfim, ela quer só ela fazer, acho que tá tudo bem também.
Mas eu acho que mesmo, independentemente se vai ser individual ou coletiva essa criação, ela precisa de uma base de pesquisa muito sólida e essa base de pesquisa ela tem que partir da vivência. Eu acho que não adianta a gente ler artigo, vou ler um monte de artigo científico, todos os artigos aqui, Foucault inteiro, vou ler tudo que existe sobre a sexualidade, vou me banhar, vou sair munida de bibliografias incríveis. Tudo bem, mas a vivência é diferente. E quando a gente está falando de cinema, a gente está falando de emoção, a gente está falando de uma experiência, né, que a pessoa vai passar ali acompanhando aquela história. Então, essa responsabilidade, ela também passa. Você tem que ter uma base de pesquisa muito boa, não necessariamente para você fazer fidedigno. Não estou dizendo que a gente não tem liberdade criativa, mas eu acho que você precisa saber os limites da sua criação. Até para você saber quais são os aspectos daquilo que você está levantando, que é um tópico sensível para aquele grupo, ou então um tópico que você, como a gente está colocando aqui nessa, a fase da descoberta. É um tópico sensível? Sim, mas é um ponto. Tem tantas outras crises que a gente vive que não necessariamente essa é a maior de todas. Entende? Às vezes, para uma pessoa cis, hétero, e sabe, uma pessoa muito longe dessa realidade, seja, nossa, deve ser muito difícil, abala quem você é, realmente, mas não é a única, entende? Então, eu acho que nesse lugar da responsabilidade, a pesquisa é fundamental para roteiro e também para atuação, mas principalmente para roteiro, para a gente saber os limites da ética do trabalho, para a gente não ofender ninguém, para a gente poder ter consciência, a gente vai levantar esse debate, como que a gente vai propor esse debate? Né? Porque a gente tem que entender, voltando à ideia de que o cinema é uma mídia de um grande público. E aí, no sentido dos desafios, é justamente encontrar qual que é o limite da minha proposta, até que ponto eu posso defender essa ideia específica, até em que momento cabe essa minha história, porque às vezes se eu vou fazer uma história sobre uma pessoa um contexto histórico muito específico, eu vou ter restrições históricas, sabe? E aí tem que ser um filme muito fidedigno. Aquela época e tempo e espaço. Tipo Bridgerton, vou dar um exemplo que não tem LGBT, mas é só para entender, tipo, um histórico recontextualizado. Assim, você falar que daquela época não tinha racismo é a ficção, entende? Então, assim, você partir do pressuposto que você vai ter umas alterações que são fundamentais para o entendimento daquele universo, você só vai conseguir, e é o desafio, que eu acho, de escrever sobre grupos minoritários, principalmente LGBTs, você encontrar esses lugares. Por isso que, do meu ponto de vista, a gente estar nesses lugares de tomada de decisão facilitaria toda a nossa vida, sabe? O meio caminho andado, é só a gente poder falar, olha, não, eu que estou escrevendo essa história, posso te dizer, pessoa que está na produção, que está dizendo que não é bem assim, que pode ser que seja assim, porque existe essa minha vivência, ou essa vivência da minha pesquisa que você não teve acesso, mas eu vou te colocar agora, que diz que pode ser assim, assim, assado, sabe? Porque se a gente não tem, infelizmente, a gente tem que lutar contra um sistema, para a gente poder falar as coisas que a gente quer da maneira que a gente quer. Então, muitas vezes, essa pesquisa também permite que a gente consiga colocar símbolos, signos, ideias no filme que vão ser codificados para aquele público. Sabe? Então, quando a gente fala do cinema queer, por exemplo, que é uma linha de estética, uma linha de narrativa muito específica, que tem esse pezinho, né, nas vivências queer, nas vivências do grupo LGBT de uma maneira geral, esse tipo de cinema ele trabalha com a subversão das normas. Mas para você entender esse tipo de código, você tem que fazer parte de um grupo, você tem que fazer parte desse, você tem que ter esse repertório. Então, por isso que a pesquisa é fundamental para você falar de grupos minoritários, mas especialmente dos LGBTs, até porque a gente tem grupos específicos dentro da nossa sigla que tem até mesmo dialetos, sabe? Modos de falar, tipo, realmente a estrutura da fala da pessoa é diferente, porque ela é de um grupo específico, que tem uma vivência muito específica. Então, eu acho que negligenciar essa parte é um erro muito, muito básico. Por isso que o maior desafio é esse, é você ter essa responsabilidade de tancar até o final, falar, não, eu vou falar de LGBT com respeito, então eu vou ter que tancar as minhas questões, os meus limites, até eu como uma pessoa LGBT, como eu falei, se eu vou falar de uma pessoa trans, eu tenho os meus limites também, não estou falando que eu vou sair ofendendo as pessoas, mas pode ser que eu encontre vários pontos do meu raciocínio, da minha visão de mundo, ao criar uma narrativa sobre uma pessoa trans, que podem ser transfóbicos, porque a gente tem, e é nesse lugar que eu acho que é importante a pesquisa, a gente tem que estar aberto como
pessoa, roteirista ou atriz, tem que estar aberta a encarar as nossas próprias limitações como um indivíduo também, para a gente poder ser o mais profissional possível. Falar, não, tudo bem, esse debate, eu tenho minhas limitações, eu vou aqui me recolher a minha significância e vou me reentender nesse cenário para que eu possa fazer o meu melhor trabalho, da melhor forma, né? Sem ofender ninguém, sem colocar ninguém em nenhuma situação de constrangimento, tanto na parte da produção quanto na parte final, da pessoa que vai receber o filme, né? E vai ver a história do início ao fim. Eu acho que esses dois papéis que eu falei, tantas responsabilidades, né, desses papéis quanto os desafios, eles se aplicam para todas as etapas da produção, tanto a pré, e aí o roteiro tem mais função na pré, né, porque o roteirista não necessariamente vai acompanhar até a pós-produção, mas isso vale para toda a lógica da narrativa, né, por isso que tem que ser muito bem pensado e desenvolvido o roteiro, primeiro, eu acho que é tipo a base. E também eu acho que essas questões podem ser, para não cair no. Eu também, como eu sou roteirista, né? Eu evito de colocar algumas coisas para não cair no expositivo, né? Então, é o que você falou, trazer códigos, trazer coisas na sutileza mesmo, porque nas minhas histórias eu tento abordar o personagem, eu faço histórias muito tristes, né? Algumas delas. Não com finais tristes, mas assim, eu tento trazer o lado humano dos personagens. Então, poder abordar outras questões para além da sexualidade, porque somos personagens complexos da vida real. Então, eu acho que isso é importante trazer para os personagens também, né? Essa complexidade e essa humanidade também. Quais são as principais mudanças que vocês gostariam de ver nas narrativas LGBT? Que sejam mais autênticas, positivas. Acho que vocês já até comentaram alguma coisa, mas quiserem aprofundar mais sobre esse assunto. Acho que eu queria que tivesse mais investimento, assim, sabe? Assim, que a gente estava falando, a gente vem de um histórico de séries canceladas, né? Mesmo séries, às vezes, que fazem sucesso, mas que as personagens principais sejam personagens LGBT. Essa série tem uma temporada, às vezes a história não está terminada e ela acaba, e sempre uns motivos meio escusos, que às vezes são séries que têm mais público do que séries e que não tenha, né, personagens, né, que sejam LGBT, e que eu acho que com maior, assim, divulgação, né, porque, assim, filmes LGBT normalmente é feito de forma independente, né? Tem baixo orçamento, pouco investimento de divulgação, e isso acaba fazendo com que os filmes não cheguem a tantos locais, né? Não cheguem a tantos públicos, né? Eu lembro que antes, né, dessa era dos streams, assim, era extremamente difícil, na época das locadoras, você encontrar um filme, né, que tivesse temática LGBT, né, tipo assim, praticamente era impossível. Aqui, por exemplo, se você quisesse, aqui, por exemplo, em Goiânia, você, sei lá, tinha que ir na Caravídeo, que era onde tinha mais filmes cults, digamos assim, que era para onde esses filmes eram destinados, assim, mas na TV aberta, por exemplo, você não tinha filmes assim. Você não sabia, né, o que eram essas expressões, né? Depois de muito tempo, começou a ter alguns personagens em novelas, e isso falando, assim, da questão lésbica e gay, né, nem colocando a questão trans, a questão não binária e tudo, de assexuados também, porque nem se vê, né, até hoje. Então, assim, eu acho que eu sinto que as coisas estão mudando, mas ainda falta muito para a gente alcançar os passos, né. E eu acho que um desses seria mesmo maior investimento, assim, fazer essas produções chegarem a mais locais, né? Seja com festivais, a gente ainda consegue ver filmes, mas a gente sabe que festival não é toda a população, né, que pode ir, não é um filme, muitas vezes esses filmes não vão para o cinema, embora pode ser um filme que foi muito bem avaliado pela crítica, né, quando foi lançado e tudo, mas fica ali, né, só em meio de festivais, assim, às vezes não vai para nenhum streaming, né, também. Quando a gente tem produções, às vezes, muito boas em streams, elas são canceladas antes de se ter, né, um fecho, normalmente tem uma temporada e é cancelado. Então, assim, eu acho que eu queria ver mais isso, sabe? Assim, mais investimento, mais poder, né? Porque o cinema é uma indústria, né? Então, assim, vamos dar cargos e poder também para personagens, para pessoas, né, que sejam do meio LGBT contarem suas histórias, né? Assim como também que se contrate, né, atores e atrizes
que sejam essas pessoas que vão ali representar, porque às vezes vai ter uma personagem que é trans, mas chama uma pessoa cis para fazer, né? A gente tem várias atores e atrizes que são trans. Por que não chamar uma pessoa assim, né? Por que não colocar essas pessoas dentro da indústria, né? Porque é um meio de sobrevivência também, né? Um meio ali é seu trabalho. Então, assim, eu acho que eu queria que isso mudasse muito, assim, que eu acho que uma coisa meio que puxa a outra, sabe? E a gente também precisa sobreviver e a gente precisa se ver, né? Então, eu acho isso. Eu queria menos censura. Que muitas vezes o criador, o roteirista, ele cria uma história, inclusive uma história que tem LGBT, mas ele censura e deixa explícito que tem. Não mostra na cara. Lenda de Korra mesmo, você lê o original, tem muito, aí na hora não tem. Mas muitos casos disso, tipo, que o criador, ele quer pôr, mas a indústria ela vai censurando, cortando. Não, isso aqui a gente não pode mostrar para o público. Não, isso aqui também não. Ah, faz de um jeito um pouquinho menos explícito. Isso acontece muito e eu fico... Eu queria ver, a gente quer ver a representatividade. A gente não quer que esteja implícito que tem a representatividade. A gente quer estar lá. Mas eu diria que a maior coisa que eu queria ver a mudança era isso, que realmente tem muitos shows que eu gosto, que você vê que o personagem mas não tá lá para você realmente ver. Posso só fazer um adendo a isso, né, que se a gente for pegar, por exemplo, né, passou na TV aberta, tipo Xena, né, a gente fala, né, que é um roteiro criado ali, é um subtexto, né, algo que ficou na entrelinha, o relacionamento delas, são claramente um casal, só que é algo que não é mostrado, não é falado, a gente entende ali que foi, né, feito nos anos 90 e tudo, só que assim, é um roteiro, eu acho que eu até brinco, falo assim, são dois roteiros, né, um que foi para ser mostrado e um que está subentendido, né, que a relação delas é toda criada ali de forma subentendida, né, e não só, né, tem Tomates Verdes Fritos também, que as personagens, né, enfim, assim, são histórias subentendidas, assim, eu concordo muito com a sua fala, assim, que era uma coisa que deveriam, né, assim, às vezes você vê um filme, eu brinco muito, assim, de, sei lá, de espiã, a personagem tinha tudo para, né, se envolver, né, ser bissexual ou alguma coisa nesse sentido, mas não, ela vai ser hétero porque é o que filmes dessa temática pedem, né, por conta do público. Então, eu queria muito também isso. Só para complementar, eu queria, só falar uma coisa que eu queria, dentro desse mesmo escopo, só que eu queria que que a gente tivesse mais filme pra gente, sabe? Assim, eu queria que tivesse mais filme que fosse pra gente. Não é explicando nada. Ai, vocês héteros aí não sabem o que é? Ah, crise. Ah, não sei se eu sou hétero, não sabe o que é isso. O problema é seu. Então, se vai fazer outro filme, vai lá ver comédia romântica cis, vai lá. Entendeu, hétera? Vai ver e deixa a gente fazer os nossos filmes das nossas outras dores ou outras alegrias, sabe assim? Eu queria ver um filme que eu falasse, menina, que não fosse, mais uma vez, independente. Falando sempre aqui do mainstream, né? Que é o que a gente é o grande debate do dia, né? Como que a gente faz para isso chegar no mainstream? Eu queria muito que fosse o que eu falasse, gente, códigos. Isso aqui, se a pessoa não é sapatão LGBT, minimamente, não vai entender. E vá para casa com isso, entendeu? E vá para casa pesquisar no Google. Eu queria muito que tivesse mais coisas pra gente, sabe? Igual esses comédia romântica, igual eu falei, comédia romântica cis, heteronormativa, casamento é a salvação da mulher, faz um com a nossa versão, sabe? Eu queria isso. Essa é a mudança que eu queria na narrativa. Eu ia comentar justamente isso, porque eu vejo muito filme bobinho, assim. Cara, ia até falar que eu sou um pouco adolescente, mas que eu vejo filme besterol, essas coisas assim. Mas eu queria filmes LGBT assim, sabe? Assim, que eu só quero relaxar no meu sofá aqui, ver um filme bobinho e só que sem ser hétero, com todas as nossas questões, as nossas angústias, mas para ficar de boa, ver um filme sem tanto drama, sem tanto problema, sabe? Assim, seria um mundo ideal. E é um mundo que a gente tem que batalhar. A gente, como criador fazedor de filmes, temos que mirar nisso, assim, sabe? E tentar mudar esse sistema.
Não, eu ia falar, eu uso expressão às vezes que eu falo assim, nossa, vejo algum filme assim de temática LGBT, eu falo assim, gente, o filme perfeito para sessão da tarde, porque é um filme isso, é um filme leve, bobinho, engraçadinho, às vezes uma comédia romântica, às vezes só uma comedinha ali, sabe, não termina nada triste, o filme todo é bem leve, eu falo, nossa, é um filme perfeito para sessão da tarde, assim, para todos os públicos assistir, para estar em TV aberta mesmo, né, e a gente tem até vários, assim, né, só que, assim, aquilo não tem interesse na exibição, né, não é passado em todos os locais. E temos aqui também uma dica do Gabriel Lodge, que está no Digo Festival. Ele é parceiro do projeto sobre filmes com essa temática. Pose, eu acho que para quem nunca assistiu Pose, é uma das séries, assim, que para mim, impactantes de ver tantas pessoas trans reunidas numa série só. Falando sobre a nossa vida, a nossa comunidade, como se iniciou tudo, né? O movimento das balls nos Estados Unidos e que como a gente sabe que o acolhimento entre os nossos, né, é fundamental para a nossa existência. Então, Pose fica a recomendação. La Veneno, que é uma série espanhola que, assim, não tem igual, é incrível. As atuações, a quebra do estigma e paradigma de que pessoas trans não podem fazer antes da transição, né? Então nós temos a história de vida da Veneno contada e ali são mulheres trans que fazem ela em várias épocas e momentos da vida e isso é lindo, isso é incrível de ver na tela. Tem também algumas coisas, eu vou citar aqui, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro. Daniel é um grande parceiro assim, de trabalho, eu sou ator e eu devo ser ator hoje pelo Daniel Ribeiro, que é um grande aliado, né, das pessoas T's, um cara gay incrível, um diretor maravilhoso, sensível pra caramba, que me deu a oportunidade lá atrás de fazer um casting, passar, e dali eu pude perceber que eu podia ser ator, que eu tinha essa possibilidade, né? Junto com a Alice Marconi, a gente fez esse teste lá atrás, hoje a Alice também é um dos referenciais para mim, escritora maravilhosa. E aí eu vou deixar a dica de um filme que vai sair ano que vem, começo do ano que vem vai sair um filme do Daniel Ribeiro, comigo e com a Alice de protagonistas, a gente faz o casal protagonista do filme, que é Amanda e Caio. É um filme muito especial, que o elenco é todo composto por pessoas trans, independentemente dos papéis, então papéis cis ou trans são feitos pela gente. Um filme que a gente começou lá atrás, há 8 anos atrás, embrionar ele, começar a pensar nele, e ele saiu agora, a gente filmou em março agora desse ano. É um filme que fala sobre o fim de um relacionamento, que a gente também não vê muito nos cinemas, e como se dar um fim de um relacionamento de uma maneira não tóxica, de uma maneira em que a gente possa olhar para essa pessoa, né, que partilhou tanto da vida de uma maneira com carinho ainda, com amor. Eu acho que o filme é sobre isso, esse casal transcentrado que está chegando no fim de um relacionamento de 7 anos. Estou muito feliz com esse filme, muito feliz com a possibilidade da gente trabalhar entre os nossos. Não só o elenco é composto só por pessoas trans, mas também a equipe. Então, desde assistência de direção, som, fotografia, tem pessoas trans ali envolvidas e isso é o que a gente estava gritando há 10 anos atrás. A gente está começando a ver as possibilidades acontecerem. E aí é só isso que eu falo, né? É só dar oportunidade, é só abrir o espaço de oportunidade para a gente conseguir entrar, porque aí depois, entrando, meu amor, deixando a porta aberta pra gente entrar, a gente se vira e a gente faz a festa, não tem problema. Nosso episódio está chegando ao fim. Eu gostaria de pedir indicações de vocês, de filmes e séries que vocês gostam e que tenham representações LGBT. Eu vou, me pôs aqui, eu vou lançar uma trilogia, que eu, inclusive tava lembrando dela esses dias. Você falou de filme adolescente, tem uma trilogia chamada Rua do Medo, da Netflix, que é uma trilogia de terror. Eu trabalho muito com terror, eu gosto de terror, essas coisas, é comigo também. Então, a minha recomendação vai seguir nessa linha. Quem tem problema com terror, quem estiver escutando isso aqui, assistindo depois, tiver problema com terror, pode ficar tranquilo. É um negócio super tranquilo, é jovem teenager, sabe? Assim, filme de teenager, é isso. Jovens adolescentes americanos. Só que a protagonista é sapatão, e a história toda da trilogia é ela e a namorada. Então, assim, é uma trilogia que eu gostaria de ter tido quando eu era adolescente. Eu lembro que eu acompanhei todos os lançamentos, que eles fizeram um lançamento de 3 semanas. Toda semana era um episódio, era um filme, né? Um dos filmes da trilogia. E assim,
é a coisa mais gostosinha do mundo. É aquele, terrorzinho adolescente, sabe? Meio Scooby-Doo, que tem o vilãozinho, aí elas vai lá, e tem meio um sobrenatural também. Mas conflito de casal, sabe? Você não me assume, então... Esse é que é o drama, elas não se assumirem, sabe? É muito fofinho. Eu achei super delicado. Gore, para quem não gosta de vísceras, tem vísceras, tô avisando. Mas é pouco. Pode assistir. Qualquer coisa, põe a mão na frente do olho, na parte. Porque eu acho que vale muito a pena. Porque trata assim, é claro que é uma questão elas serem namoradas, porque elas estão num conflito entre uma querer assumir e a outra não. A relação para as pessoas. Mas é adolescente. Ainda assim, poderia ser um casal hétero que a menina não quer namorar com o menino, sabe? Assim, nesse lugar, eu acho que é uma trilogia muito bem colocada de, tipo, normalizar a vivência LGBT na adolescência. Não é uma crise de identidade, por mais que tenha alguns signos em alguns momentos que dão a entender isso, mas é porque é meio um papo de, se tiver um pai assistindo, uma mãe assistindo, conservadora, vai falar, mas estão educando as crianças, sabe? Mas, de toda maneira, eu acho que vale a pena, eu gosto muito, o meu preferido é o 2. O primeiro é muito bom, mas eu acho que o 2 é o melhor dos 3. E o 3 eu não gosto muito, não, mas tá aí, é bom também, assiste, vamos dar engajamento para esse tipo de filme, porque eu realmente acho que é um filme muito legal, uma trilogia muito divertida, e assim, isso que a gente estava falando, assim, o que a gente sente falta, o que a gente gostaria de mudar, eu acho que é um ótimo exemplo, que é mainstream, porque é Netflix, né, é grandão, e tem os seus problemas também, mas eu deixaria essa dica. Levinho para todo mundo, família, pode assistir com todo mundo, super legal. Só cobre o olho na hora da víscera que tem. Então, eu tenho um que é muito bonitinho, ele é antigo, assim, que eu falo assim, é um filme perfeito para a sessão da tarde, apesar dela passar por essas questões de se assumir com a mãe, no caso, que a Sueli é a mãe, mas que chama Livrão da Cara, Saving Face, que é um filme muito bom, muito bonitinho, assim. Tem um que eu gosto muito também, que chama Índia, Amor e Outras Comidas. Esses filmes eu acho que a maioria está até no YouTube já disponível, porque são filmes assim mais antigos, que também é bem legal, sobre uma chefe de cozinha e tudo, que é um filme bem leve, assim. Ando gostando muito de GL também, que são produções tailandesas, assim, né, que era o paraíso de Boys Love, né, e tudo. Então, assim, indico muito o Gap The Series, que é muito bom, assim, é de baixo orçamento, né, mas que fez um sucesso tremendo, e é algo, assim, que eu fiquei muito impactada de pensar que eram atrizes desconhecidas, que a produção era de baixo orçamento, mas teve um alcance, assim, mundial e que foi disponibilizado pelo YouTube, né. Então, assim, é uma forma também de democratizar, assim, né, para mais pessoas terem acesso a ver, e a gente vê que tem público para consumir, né? Por que não investir, né, em séries dessas temáticas, por que não investir em filme dessas temáticas, sendo que a gente tem muito público para consumir. Então, é isso. Eu até, quando eu era estudante ainda de cinema e audiovisual, na aula de crítica e curadoria, eu fiz uma lista para aula, né, 10 filmes lésbicos com finais felizes. E aí a professora na época, né, a Georgia, foi e tinha o Pipoca com Piqui, que era um blog, né, da época, publicou essa lista que eu fiz, eles estavam publicando a lista que os alunos fizeram, e essa lista minha rodou muito, tipo, pessoas entraram em contato comigo, né, tipo, de São Paulo, do Rio, nossa, tem muitos filmes com finais felizes, a gente não sabia que tinha tantos filmes, normalmente, então, assim, foi uma coisa assim, que se você pensar, são 10 filmes indicados, né, assim, então, o tanto que faz falta essa representatividade feliz para a gente mesmo, né, mostrando nossos afetos, mostrando nossos cuidados, né, nossas relações, independente de serem amorosas ou de amizade, né, eu vi um filme agora que lançou acho que na Max, Am I OK? E que achei muito legal, porque gira muito em torno, assim, claro, da personagem principal se descobrindo, depois dos 30 anos, mas a relação dela de amizade com a amiga, sabe, assim, é pautada mais nessa relação de amizade do que nos relacionamentos amorosos, né, que ela vai ter com mulheres, né. Então, assim, eu acho que o público tem muito e a gente precisa de cada vez construir melhor essas histórias aí. Essa lista ainda está disponível? Eu acho que ela está disponível, sim. Eu acho que ela está no blog, eu acho, do Pipoca com Piqui, que ainda está disponível. Se quiser, depois eu posso passar o link. São 10 filmes assim de fácil acesso que tem lá.
quem estiver ouvindo, quiser dar um pulinho lá e ver. É muito importante isso. Da série de representatividade, eu penso em duas. Last of Us, que eu acho que teve um dos episódios que teve a melhor representatividade gay que eu já vi. Que, tipo, qualquer pessoa chora, qualquer pessoa fica emocionada naquele episódio. E também porque o personagem principal, não é principal, né? Um dos principais, que é a menina, ela é lésbica, né? Tipo, e também não entra tanto adentro disso, tipo, não é uma coisa que, tipo, nossa, fala só disso, não. Tá implícito, então é bem leve, eu acho. E outro que eu gosto, que é mais desconhecido, mas não terminei ainda, é o Our Flag Means Death, que é basicamente sobre gay pirates, piratas gays. É bem interessante, é sobre o Barba Negra e outro pirata que realmente também existiu, que era um pirata gentleman pirate. Mas é bem legal, é bem legal. Eu não terminei ainda, mas eu quero terminar. Esses dois eu diria que são minhas opções. Já está na minha lista, inclusive. A gente está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a todos e todes pela presença. Foi muito importante esse bate-papo e gostei muito. Passo a palavra para vocês se despedirem, trazerem contribuições, agradecerem e é isso. Vamos de ordem alfabética também. Então, muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito de poder falar com vocês. Eu gosto muito dessa temática. Assim, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu fico, vamos falar disso, por favor. E aí, a minha, assim, como mensagem final que eu deixo aí para quem estiver ouvindo, vamos fazer cinema, gente. LGBTs que estão aí ouvindo, vamos fazer cinema. Pega, acredite em você mesmo, entendeu? Acredite que dá para fazer sim. Ai, nunca fiz um filme na minha vida. Várias pessoas nunca fizeram o primeiro filme, até fazer o primeiro filme. Então, vamos acreditar que é possível a gente fazer o nosso cinema. Vamos, né? A gente tem que sonhar, claro, com mais investimento, como a Cindy falou. A gente tem que pensar em como que a gente vai se infiltrar nessas grandes corporações que realmente detêm o capital para poder girar as grandes produções. Mas a gente também precisa ser resiliente e acreditar no nosso próprio cinema. Tá tudo bem a gente ser independente para sempre. Porque o importante é a gente fazer. Porque a gente não falar é pior. Então, eu acho que, assim, se você tem algo a dizer, você aí que está ouvindo ou assistindo, e você acha que isso é algo que você tem a dizer poderia ser um filme, eu te encorajo a fazer. Entendeu? Faça mesmo. Vamos cada vez mais fazer mais filmes. Entrem nas universidades, estudem. A UEG é uma excelente instituição para quem está em Goiás, mas quem está em outras regiões que estiver ouvindo, procure a pública da sua região, sabe? Acredite que você vai passar do vestibular também, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. Vamos com força, porque a gente precisa ter a força de se manter fazendo. Porque a gente não vai receber, as pessoas não estão interessadas em dar isso pra gente. Por mais que a gente acredite, nossa, avançamos muito, mas é uma batalha constante. A gente precisa lutar para manter os nossos direitos e conquistar os que a gente ainda não tem. E parte disso é a gente ocupando espaço, a gente fazendo, a gente produzindo, a gente mostrando que a gente existe por meio da arte, que é o cinema, né? Nesse caso muito específico aqui que a gente está falando. Então, essa é a minha mensagem final. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Quero agradecer o convite, assim, eu sempre acho de suma importância esses espaços, assim, que a gente pode sentar e conversar, né, acerca mesmo, assim, tanto do nosso trabalho, para a gente que trabalha, né, com a área de cinema e audiovisual, quanto também quanto espectadoras, né, assim, de filmes desse tipo, né, porque a gente faz filmes, mas a gente também é espectadoras, né, de outros filmes, assim. Então, eu só queria agradecer mesmo pelo espaço, acho muito importante todo o projeto, né, para trazer essa formação, né, para ser mais uma área de trabalho para as pessoas, né, LGBT. E é isso, vamos, como a Ana Domitila falou, vamos continuar fazendo filmes, vamos continuar assistindo esses filmes, né, porque a formação de público também é muito importante. E é isso, eu, enquanto fazedora de filmes, sempre vou lutar por mais investimentos, sempre vou lutar para que mais pessoas, né, como nós, cheguem, né, assim, às áreas de produção, para que a gente tenha cada vez mais pluralidade, assim, dentro das temáticas, assim, tanto de filmes que sejam LGBT, mas que tratem de temas diferentes, né, a não ser esse drama e de girar tudo em questão acerca da sexualidade, quanto também para que a gente dirija filmes de todos os formatos, assim, né. Então é isso, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, e obrigada a vocês que estavam aqui com a gente também.
Obrigado pelo convite também. Eu não sou da área, mas beijos para vocês que são. Muito obrigado, que eu fico feliz também de assistir aqui em casa. Eu que agradeço todos. Gostaria de convidar a quem estiver assistindo a assistir os próximos episódios desse projeto, que está tão lindo, tantas histórias, tantas vivências. E eu fico por aqui. Tchau, tchau.